Sentando numa postura confortável. Deixe os pés confortáveis, os calcanhares, os joelhos, os quadris. Dá espaço para a coluna, mantendo o topo da cabeça apontado para o alto, mas ao mesmo tempo relaxando os ombros, o pescoço e a musculatura do rosto. Deixa esse corpo firme e receptível, né? Mantenha alguma firmeza no assoalho pélvico para manter a postura firme desde a base. Faz um raio-x desse corpo, desde os pés até o topo da cabeça. A gente pode também entrelaçar as mãos, inspirando, elevar os braços, alongando tronco, costas. E observando a respiração como base. Inspira, exalando, desça os braços. Pousa a mão esquerda ao lado do seu corpo. Inspirando, eleva o braço direito. Exalando, caminho com a mão esquerda. Lateralizo, afastando os ombros das orelhas. Olhando para o alto. Observa cada respiração. Inspiro, elevo, exalo, desço. Pouso a mão direita agora na lateral do tapete, né, no seu corpo. Inspiro, elevo o braço esquerdo e caminho com a mão direita agora alongando o outro lado do tronco, abrindo o peito. Expira. Observando cada instante da respiração. Inspiro, elevo, exalo, baixo. Posso fazer pequenos giros com a cabeça para um lado e para o outro. Sempre observando a respiração, certo? Agora para o outro lado. Vamos parando. Se organizando na postura. Deixando os braços pesarem. Pousando as mãos da forma que for mais confortável. Pode ser sobre os joelhos ou a mão direita sobre a esquerda aqui no baixo ventre. Como preferirem. Cada exalação relaxa mais qualquer tensão presente nesse corpo. A cada exalação relaxo, distensiono. Vou saindo dessa conexão com a superfície do corpo, as sensações, para ir internalizando através do canal da respiração. Observo a entrada e a saída do ar pelas narinas. Relaxando a testa, as pálpebras e a mandíbula.
acompanho a entrada e a saída do ar. Observo o movimento ascendente e descendente da respiração. Quando inspiro, tudo se expande de baixo para cima, verticalmente. Ao final da inspiração, eu sinto a energia descer na direção da terra e posso ter como referência o eixo central do meu corpo. Nessa linha, desde a base da coluna até o topo da cabeça, essa linha central. Me imagino como uma árvore cujas raízes estão presas à terra, e é onde eu sinto nesse contato aí do meu assento, né? Como contato com a terra, com as raízes. O nosso tronco é como o tronco firme e esguio de uma árvore estável. E a copa dessa árvore é como a cabeça que aponta para o céu, para o teto. Me sinto firme e estável. Pronta para esse mergulho interior, cujo transporte básico é a respiração. Então, acompanho a entrada e a saída do ar. Trazendo o foco da minha atenção para a respiração. E observando a minha respiração, eu acompanho o percurso que ascende e descende, sobe e desce ao longo desse eixo central, nutrindo os pontos de energia, os principais pontos de energia que estão dispostos nesse eixo central. Os 7 principais pontos são os chakras, onde estão concentradas rodas energéticas dispostas longitudinalmente nesse eixo central. Distribuem energia para outras partes, se relacionam com outras partes do corpo. Que se relacionam a glândulas. Tudo faz parte dessa inteligência energética do nosso corpo.
Então eu observo a respiração como um condutor vital que colabora para esse funcionamento. Então, eu vou buscar visualizar esses pontos, certo? Os 7 chakras. Na base, esse que se relaciona com a própria terra e cujo elemento é o elemento terra, está o chakra raiz, o Muladhara. Ele fica na base da coluna, naquela basezinha, naquele espaço dos bandas, do Mula Bandha, onde a gente, lá na base, quando a gente ativa, a gente sente que aquele espacinho é o lugar dessa energia básica. Cada chakra é simbolizado ou funciona como um disco, como um CD pequeno, mas que gira, gerando energia, conduzindo energia. Cada um tem uma cor. Esse chakra básico é o vermelho. Imagina esse disco girando e atuando nesse lugar de sobrevivência, de instinto, de autoafirmação. Onde também pode, desequilibrado ou não, ser o lugar também dos nossos medos, das inseguranças. Então a gente respirando nessa base, observando o vermelho vivo, tentamos trazer segurança e estabilidade, autoafirmação, de uma forma amorosa. Essa terra que nos sustenta. Imagine esse vermelho se expandindo nessa base, fortalecendo, firmando. Logo acima, na região abaixo do umbigo, temos outro chakra, o Svadhisthana, cujo elemento é a água. Eu sempre gosto de imaginar como um lago acima dessa terra, um lago de águas fluidas. Então respira nesse segundo chakra, cuja cor, cujo disco gira em seu laranja.
Então visualiza esse disco, essa cor laranja se expandindo e trabalhando a nossa sexualidade, a nossa vitalidade, criatividade. Essa criatividade que nos move. E eliminando qualquer culpa, qualquer questão que a gente tenha com as nossas águas, com as nossas mágoas. Imagina esse laranja se expandindo nessa região aí do assoalho pélvico. Nossos órgãos reprodutores se beneficiando dessa respiração, dessa visualização, onde esse laranja se expande. Observando como se sentem ao visitar cada ponto. Nesse ponto a gente já encontra a fluidez das águas. Logo acima, na região do umbigo, abaixo do coração, o terceiro chakra é o Manipura, o nosso plexo solar, onde ativamos o fogo interno, cujo disco é amarelo, cujo elemento é o fogo. E é o nosso lugar de poder pessoal. Observe essa cor amarela, esse disco amarelo girando. Trabalhando o nosso poder pessoal, nosso estímulo intelectual que nos move nesse sentido, nossa emotividade. E também no seu excesso é aquele lugar da raiva, da impulsividade, né? Então observa. Se seu corpo pede algum movimento, até se precisa deitar para se concentrar mais, você fica à vontade, certo? E respira, conduzindo a energia da respiração. Ao longo do corpo, fazendo expandir essa cor vibrante amarela nessa região do tronco, trabalhando o nosso poder pessoal, nossa afetividade pessoal. E que a gente não se utilize dessa mente impositiva que gerencia tudo, os nossos pensamentos, a gente se utilize da respiração e da confiança em cada respiração, na nossa visualização.
sem expectativas, apenas vivendo cada instante em que o ar entra e sai pelas narinas. E aí, após, acima dessas águas, o fogo, elemento que também sustenta a vida. Se acende, né? Se nos mantém. O chakra central aí, que é o chakra caminho do meio, o coração. Anahata Chakra, Anahata Chakra. Cuja cor é verde. O verde das nossas curas. O elemento ar. O alento do ar. Observa no ir e vir da respiração essa condução entre terra e ar, da base para o centro, na direção do topo da cabeça. Esse disco verde, cor verde, vai gerando energia e expandindo e cuidando do amor, da fé, da nossa fé, das nossas crenças, da harmonia interior e cuidando dos nossos ressentimentos, das nossas mágoas. As possíveis tristezas. Sentindo vibrar a cor verde amorosamente nesse centro. Trazendo amor, trazendo alento. Cuidando da nossa harmonia, desse equilíbrio próprio desse centro. A gente também sente essa cor na parte das costas também, né? Logo acima, no chakra da garganta, Vishuddha Chakra, tem mais um centro de cor azul. Que cuida da nossa comunicação criativa, da expressão. Logo acima do coração, que nos expressemos a partir do coração. Cuidando da nossa timidez, vergonha, ou aspectos que nos impeçam de sermos a nossa potência criativa, nossa potência de expressão, de comunicação. Então sente essa cor expandindo, azul. Abraçando a nossa garganta, a nuca. E circulando por todo o eixo, desde a base até a garganta, nesse ir e vir. O elemento é o éter. Esse espaço. A partir do espaço, a expressão.
2 próximos chakras já transcendem os elementos. O Ajna chakra, terceiro olho. Chakra da intuição, da espiritualidade. Fica aí entre os cílios, no intercílio. Que nos traz esse conhecimento de nós mesmos. A visão interior, a intuição, a inteligência da mente inteligente. Inspiramos profundo. E trabalhamos a falta de discernimento que nos faz confusos daquilo que somos essencialmente, da nossa intuição, da nossa visão maior. Observe esse disco índigo ou mantra Om a cada respiração vibrando. No terceiro olho. Topo da cabeça, na coroa, chakra da coroa, Sahasrara, que transcende os aspectos mais físicos e emocionais dos outros chakras, mais elementais, também atua no espiritual, trabalhando as forças espirituais, a vontade espiritual, nos abrindo para a percepção de que somos seres espirituais. Uma cor violeta, uma chama violeta intensa. Nessa região da coroa, trabalhando talvez essa falta de percepção da espiritualidade, e nós enquanto seres espirituais. Deixa esse violeta expandir. E vibrar no topo da cabeça. Trabalhando todos os chakras, consciente de todas essas energias complementares. Nos reconhecendo como seres da matéria, né? Enquanto matéria, enquanto terra, todos os elementos complementares da nossa emoção, da nossa expressão, nos reconhecendo como seres espirituais, transcendentais. Faz respirações profundas passando por todos os chakras, da base até o topo da cabeça. Deixando ir o medo, a culpa, a raiva, as mágoas, a timidez que me impede de me expressar, a falta de discernimento,
A cada exalação, deixa ir na direção da terra. A cada inspiração, sente mover essas energias de forma ascendente, desde a base até o topo da cabeça. Nutrindo essa unidade que somos. Nos nutrindo dessa unidade que somos. Se eu parar, se vocês sentirem que eu parei de falar, continuem na respiração. Aí vocês abrem os olhos, qualquer coisa volta, né? Pode ser que tenha caído a nossa sala aqui, aí vocês retornam, certo? Mas continua respirando da base, imaginando a comunicação desses elementos terra, água, fogo, ar, éter e aquilo que transcende. Acima, na direção do topo da cabeça, da coroa. E alimentando a nossa segurança, alimentando a nossa vitalidade, o nosso poder pessoal, o amor e a fé, a nossa expressão criativa, a nossa intuição e o reconhecimento do ser. Reconhecendo além das nossas expectativas, além das nossas ideias limitadas naquilo que somos realmente. Observa o fluir da respiração. Vai fluindo nessa autoobservação. Integrando cada parte do ser. E aos poucos, fazendo uma varredura, observando como o seu corpo está, desde os pés até o topo da cabeça, visualizando todos esses pontos incandescentes de cor ao longo desse eixo central,
nos convidando a conhecer, né, aquilo que pode estar em desequilíbrio e cuidar. Aos pouquinhos, vai fazendo pequenos movimentos com as mãos, tomando consciência do corpo físico, vai acolhendo, retornando e observando como se sente, podendo fazer pequenos movimentos. Guarda no coração a sensação aí dessa meditação, sem julgamentos, sem cobranças. E a gente reflete um pouco também sobre... Eu estava vendo, né, quando o corona surgiu, eu fui ver o nome de corona, de onde vinha, aí vinha da coroa, que corona vem de coroa por conta do formato dele, né, quando é visto através do microscópio. E aí eu fiquei pensando, né, um chakra que vem, um micro-organismo, né, que vem fazer essa revolução, nos convidando a um despertar desse chakra, né, que é o mais elevado do nosso ser, o chakra coronário. Quando a gente desperta, a gente se reconhece como seres espirituais e responsáveis também, corresponsáveis por tudo que acontece no planeta. Somos espíritos desse planeta. E aí a gente colabora ou não com a evolução do planeta, né? Então quando traz para autorresponsabilidade, um chamado para o autoconhecimento, para a clareza. Então é isso. É um convite a nos reconhecermos mais do que nunca como seres espirituais e trazer esse despertar cada vez mais. Através desse chamado interno que sempre pulsa. Gente, ativem os ouvidos e mantenham esse estado de relaxamento. Essa mente mais receptiva. Hoje eu só vou trazer um valor, certo? Porque é um valor mais extenso. E geralmente eu mando outro valor no sábado, né? Eu vou mandar o próximo amanhã, certo? Na quinta-feira, que é um valor um pouquinho maior, que é a rinça, a não violência, um valor conhecido já, né, por alguns de nós, que está aí sempre nos convidando a agir com mais amor mesmo, assim, né? Observar onde está a violência nas nossas ações, nos nossos pensamentos. Então vai se juntar a esse Shaochan, que é a limpeza, certo? Eu vou mergulhar nele. Ele vai falar de vários aspectos dessa limpeza, vários aspectos, vai falar de cada impureza, né, da mente, e aí eu vou entrar no egoísmo, na autocondenação, na inveja. E ele nos dá também uma meditaçãozinha que é um antídoto. É como se fosse a vassoura para fazer essa limpeza. Né? Porque a gente se pergunta como é que eu mantenho uma mente limpa, por exemplo. Né? O corpo limpo a gente sabe o caminho, mas a mente. Então, é uma meditaçãozinha onde a gente vira a polaridade daquilo que a gente está pensando, desconstrói, certo? Então eu peço paciência e abertura para vocês nessa escuta. Se quiser, deita, bota o celular pertinho do ouvido, deita, relaxa, só para receber, certo? Então
Vamos mergulhar em Shaochan. Shaochan é limpeza em 2 sentidos. Baya, que é a limpeza externa, e Antara, que é a limpeza interna. Baya Shaochan, limpeza externa, é um valor universal bem compreendido. É fácil apreciar o benefício que eu e os outros recebemos com limpeza externa. Corpo limpo, roupas limpas e casas limpas fazem a vida mais agradável. Além disso, a disciplina diária de manter a limpeza produz uma certa atenção e vivacidade da mente. Antara Shaochan, a limpeza interna, não é tão bem reconhecida. Significa limpeza da mente. O que é a limpeza da mente? O que torna uma mente impura? Ciúmes, zanga, raiva, medo, egoísmo, vaidade, autocondenação, culpa, orgulho, possessividade. Todas essas reações negativas e o clima de ressentimento e desespero que surge de sua produção constituem impurezas da mente. Assim como todos os dias, envolvido em minhas atividades, pequenas partículas de poeira assentam na minha pele, alguma sujeira mancha minhas roupas, minha mesa torna-se desarrumada da mesma forma, nas minhas transações com pessoas e circunstâncias, minha mente adquire impurezas dia a dia. E pode ver também que essas impurezas são os desequilíbrios energéticos, os próprios chakras, né? A gente viu hoje muitas dessas palavras nos nossos desequilíbrios. E a mente é muito responsável. Então a gente precisa fazer essa limpeza, não só do corpo, mas também da mente, né? Exercitando o autoconhecimento, é um bom caminho. Manchas de inveja e exasperação aparecem, traços de possessividade se instalam, uma poeira fina de autocrítica misturada à culpa e autocondenação espalha-se, tudo associado aos meus gostos e aversões que produzem desejos e repulsas. Diariamente lavo meu corpo, minhas roupas e arrumo minha mesa. É um trabalho diário até a morte. Enquanto há vida no corpo, estas serão atividades cotidianas. O mesmo ocorre com a minha mente todos os dias até estabelecer-se o autoconhecimento. Quando isso acontece, a minha falsa identidade com a mente se vai. Quando a limpeza diária, externa ou interna, não é feita, o acúmulo torna a tarefa muito mais difícil. Então vamos lá para aquele exercício que eu falei que ele dava, né? Que é o purificador da mente, a vassourinha. Pratipaksha Bhavana, o nome da... Pratipaksha Bhavana. Como limpar a mente? Que é o sânscrito. Qual é o detergente para a mente? Existe que é esse exercício, o Pratipaksha Bhavana. Prati é um prefixo sânscrito, significa oposto. Paksha quer dizer posição ou ponto de vista. E Bhavana significa pensar ou estado de pensar. Logo, Pratipaksha Bhavana consiste em tomar deliberadamente o ponto de vista oposto, por vontade própria. É um exercício. Pensar o oposto de pensamentos impuros. Então vamos lá, a gente vai visitar cada pensamento daqui a pouco, né? O egoísmo, a culpa, a inveja. Esse pensamento oposto deve ser assumido mesmo que minhas atitudes negativas me pareçam justificadas. Alguém pode praticar uma ação imprópria que me insulte ou me magoe. Um ressentimento se estabelece em minha mente. A ação pode ser sem dúvida imprópria,
Mas o ressentimento, entretanto, é meu achaltya, é uma impureza que fica na minha mente. Se sua permanência for permitida, se eu deixar que fique ali, esse ressentimento pode se tornar ódio, um estado mental muito doloroso e perturbador. Vendo, portanto, a consequência pessoal em permitir a permanência de uma impureza, quando o objeto de ressentimento surge na minha mente, ordeno a vontade nutrir pensamentos opostos aos pensamentos negativos que primeiro me vieram à mente. Então, como é que a gente faz isso, né? É como se a gente tivesse que eliminar esse pensamento, esse ressentimento, vendo o santo, catando onde existe, o que existe de santo na pessoa, né? na situação. Então, vamos lá. Pela análise, vejo que uma pessoa de quem me ressinto ou desgosto não é desgostada por todos. Deliberadamente busco as razões pelas quais os outros gostam dela. Pensar assim, mas por que a pessoa gosta de fulano? Penso nos fatos positivos com relação a ela, que é gentil com seus filhos, que cuida dos seus pais, que se dedica à caridade. Trago à lembrança qualquer coisa boa que saiba a seu respeito. Olhando para qualquer pessoa, encontrarei amor. Sou capaz de amar. Qualquer pessoa é capaz de amar. Mesmo um grande criminoso tem dentro de si algum amor e compreensão. Pode ser que a capacidade de amar do criminoso seja muito obscurecida, que ela só se manifeste na compreensão que ele mostra a si mesmo, como quando acidentalmente bate no seu polegar com um martelo, mas ainda assim ela existe. Manifestas ou não, todos têm as qualidades que fazem de uma pessoa um santo. Todos têm compaixão, misericórdia, amor e não agressividade. Portanto, para limpar a mente de ressentimentos e desgostos que se solidificam em ódio, busque com deliberação aquelas características na outra pessoa que indiquem sua humanidade, sua santidade. Elas existem em todos nós. Não existe uma pessoa completamente ruim. Então a gente tem que fazer isso como um esforço mesmo, assim, de algum desafeto, alguém que a gente pense como uma mágoa, tentar ver com alguma distância, né, essas qualidades. Quando se prestar atenção aos leves traços de santidade em outra pessoa, então todas as outras coisas que se observam nela são atribuídas simplesmente ao erro, engano, hábito, pensamento errado, ambiente errado, a educação errada, né? Quando a gente presta atenção a esses traços, a gente vê as outras ações dela como um erro, um engano, um direito de equívoco, todos temos, né? Ou então ao ambiente, a educação errada que a pessoa viu. E considere-se abençoado por não estar na mesma posição que ela está. Com os mesmos pais, com o mesmo ambiente. Se você vivesse uma situação igual, talvez você poderia realizar as mesmas ações que rejeita nela. Veja por trás dos atos a pessoa com todas as qualidades santificadas, porque em essência essas qualidades são humanas. Qualidades santificadas são as do ser, aquelas que realmente constituem a natureza humana. Qualidades negativas são acidentais, elas vêm e vão. Ou seja, porque o ser, a essência do ser, ela é plena e ela pertence a todos nós. Isso que nos leva a errar, a se equivocar diante da vida, são aquilo que é motivado pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos. E todo mundo é passível de cometer, né? Enquanto humano, enquanto ser humano também, né? E não enquanto ser essencial, enquanto ser
consciencioso, né? Enquanto consciência. Então, assim, quando o ressentimento, a aversão ou o ódio surgem em relação a alguém, introduza os pensamentos opostos. Veja de um outro ponto de vista a pessoa por trás da ação e você descobrirá em você mesmo alguma simpatia ou compreensão relativa àquela pessoa. Sua atitude será de shanti. A gente vai ver esse valor. Acomodação em relação a ela. Dessa maneira, qualquer ressentimento, qualquer ódio que apareça é apagado, é purificado dia a dia. E aí vem essa impureza, a Shauchan, que é o egoísmo. O egoísmo é um bom exemplo de uma impureza que se submete a esse exercício também de Pratipaksha Bhavana. Tomar deliberadamente o pensamento oposto, né? No caso do egoísmo, os pensamentos de Pratipaksha Bhavana com frequência podem ser reforçados através da ação. Geralmente o que leva o nosso egoísmo a ser prejudicial são as nossas ações, né? Quando eu percebo em mim mesmo, falta de consideração pelos desejos, necessidades e felicidade dos outros, deliberadamente posso me programar na direção oposta, estando alerta às necessidades e alegrias ao meu redor. Posso encontrar meios de ser atencioso. E aí a gente precisa ser atento, né? Se a gente está distraído, a gente cai no egoísmo facilmente. Toda vez que puder fazer algo que compensará alguma omissão ou atitude egoísta de minha parte, faço algo então, não apenas para acalmar e libertar a minha mente, mas também para enfatizar pela ação a atitude de generosidade que desejo desenvolver. Quando a decisão de mudar uma atitude é bem expressa fisicamente, isto é, confirmada pela ação, quando eu consigo agir com generosidade, é difícil para a atitude oposta negativa se alojar outra vez. A gente vai desenvolvendo uma ação que vai se estabilizando no ser, uma ação mais generosa, né? Para isso a gente precisa estar com essa atentividade de fazer o contrário do que a gente costuma fazer. Ai, ufa, né, gente? Aí tem outra, que essa é bem presente, acho que em mim ela é bastante. Autocondenação, que também é uma impureza que vai ficando na nossa mente, no nosso corpo. Valores éticos universais, consciente ou inconscientemente, permanecem como uma matriz para o autojulgamento por qualquer pensamento, ações que transgridam seus padrões. Ou seja, se a gente tem um mínimo valor universal, né, como se fosse assim, não fazer ao outro o que a gente não gostaria que fosse feito a nós mesmos, né? Esse é um valor. Se a gente não age em consonância com ele, é muito fácil esse valor que a gente acredita virar um julgamento para nós mesmos, né? Se a gente transgredir esses padrões desses valores, a gente se julga. E julga o outro, enfim. Toda vez que eu deixo de seguir um valor geral, algum conflito se registra na minha mente. O conflito torna-se culpa. E a culpa transforma-se no coro subterrâneo de autocondenação, que deriva, por sua vez, numa sutil impureza permeando a minha mente. Não é claro que a autocondenação seja uma impureza mental. Porque às vezes a gente faz, não, mas eu mereço, eu não cumpri com esse valor. Porque tem relação com o valor, né? Mas se aloja e impede a gente de ser livre, simplesmente. De fato, aqueles que não estão conscientes da verdade do ser, qual é a verdade do ser? É a nossa essência, que o ser é ilimitado, ele é imenso. Ele é consciência pura. Aqueles que não estão conscientes da verdade do ser podem considerar a autocondenação como um estímulo para impulsionar alguém a mudar sua natureza.
Isso não é uma compreensão correta ou sutil de si mesmo, ou do termo autocondenação. A condenação de si mesmo não pode ser mais justificada do que condenação dos outros. Ambas repousam sobre a compreensão errada do ser. Ambas produzem extrema agitação na mente. Autocondenação pode ser controlada por Pratipaksha Bhavana, recusando-me a condenar a mim mesmo e, ao mesmo tempo, nutrindo deliberadamente pensamentos não autocondenadores. A análise da natureza da autocondenação vai me ajudar a exercitar essa Pratipaksha Bhavana, que é ir para o polo oposto. Vamos lá, se analisar, né? Analisando, sempre acharei que, neste conjunto, corpo, mente, que designam eu, o corpo que pratica a ação não pode ser condenado. As mãos, as pernas, os pés, a língua, todas as partes do corpo são inertes. Eu não posso condenar a culpa do meu pé, foi o meu pé, foi a minha língua, né? A gente não tem essa. Então, o corpo não pode ser condenado. Mas, mesmo ao corpo, faltam autoconsciência e vontade independentes. Então, o corpo ele não tem uma vontade independente. Da mesma forma, os sentidos e as várias funções do corpo não constituem processos conscientes independentes, fazendo seus papéis de maneira indiscriminada, quer com automatismo, quer sob a direção da mente, eles não podem ser considerados culpados. Nem pode a mente ser rotulada culpada, tipo, é culpa da minha mente. Porque a própria natureza da mente, ela é fugidia, né? Ela pode incorrer em pensamentos errados e em ações erradas. Não existe mente como tal para se censurar. A mente não é uma entidade simples, definível. É um agregado de pensamentos em constante dinamismo. Alguns lindos, outros não lindos. Alguns úteis ou alguns inconsequentes. A mente que pensou o que levou ao ato que condeno é agora a mesma que produz a ideia condenadora. A mesma mente que faz você agir de forma condenável é aquela que depois condena você. É a mesma. Assim, a mente é um agregado de pensamentos disponíveis num dado momento, num processo dinâmico caracterizado por constante modificação. A mente é apenas um processo que se cumpre como um instrumento útil. Não pode ser condenada. Agora vamos ao ser. Então, o que é que pode ser condenado? Se o corpo não pode ser condenado, porque ele não age independentemente. Se a mente não pode ser condenada, que é da sua própria natureza criar pensamentos úteis e outros inconsequentes, né? Então, vamos ver o Atma. Atma é o ser, é o eu superior. O ser superior pode ser condenado? Nas escrituras aprendo que o Atman ilumina a mente. Mas Atman é Sat Chit Ananda. Ele é sem limites, livre de tempo, de espaço, é pleno, consciente, livre de forma e de ação. Ele não é o executor, nem o desfrutador. Ele é tudo, assim como a consciência além de nós. Atman não pode ser responsabilizado. Então, quem é que pode ser responsabilizado? Por que a culpa e a autocondenação? Portanto, o que posso condenar? Apenas um dado pensamento que veio e que me fez agir, né? Não o meu corpo, não a minha mente, não o Atman, que é o ser. Se existe algo que com legitimidade pode ser condenado, é apenas um dado pensamento nascido da ignorância e do erro.
um pensamento que ordenou uma ação imprópria. Assim, se a autocondenação for analisada com propriedade e um questionamento for feito sobre o que faz o quê, o resultado não será o resultado será a não condenação do ser. Mas se houver alguma condenação, que seja do ato e do pensamento particular, nascido do erro que estava por trás do ato. Removendo a autocondenação, a mente fica livre para descobrir, como um valor pessoal, a norma ética que foi transgredida. Não é que a gente não vai reconhecer a norma que foi transgredida, o erro, a ignorância que nos levou àquele ato impróprio. Mas é que a gente não vai deixar aquilo como um peso na nossa vida. A impureza do arrependimento é removida. Se eu tivesse executado a ação, haveria motivo para arrepender-me. Se o eu superior, né? Mas o que motivou a ação não foi esse eu, esse corpo, mente e espírito. Foi um pensamento impróprio que gerou um ato impróprio. Se quem o fez foi um pensamento especial, estando livre da mágoa, eu poderei conduzir a mim mesmo à compreensão daquilo que deu origem àquela ideia. Na Índia, aí tem tô terminando esse valor, depois tem a inveja, que é mais curtinho, certo? E aí diz que tem um mantrinha védico que é repetido uma vez no ano na Índia para as crianças, tipo 1008 vezes. Que na verdade ele saúda a raiva, saúda os desejos que impedem, que levam a gente a cometer esses erros, mas reconhecendo que não somos nós, sabe? O desejo fez, saudações ao Senhor desejo. O desejo fez, o desejo faz, eu não faço. O desejo é o executor, eu não sou o executor. O desejo causa a ação, eu não causo a ação. Saudações a você, desejo. Reconhecendo, né? A raiva fez, saudações ao Senhor a raiva. A raiva fez, a raiva faz, eu não faço. A raiva é o executor, eu não sou o executor. A raiva causa a ação, eu não causo a ação. Saudações a você, raiva. Nesse reconhecimento também que ensina a gente, né? A repetição do mantra deste modo, mesmo que somente uma vez por ano, é uma coisa maravilhosa, porque não existe autocondenação nele, mas o reconhecimento de que existiam algumas ações que não eram apropriadas. Também é reconhecido que aquelas ações tiveram uma certa base, ou no desejo ou na raiva. Então as nossas ações têm uma base. A raiva é apenas um desejo frustrado, nascido da ignorância ou do condicionamento. Tal reconhecimento da base de uma ação conduz a uma atenção da mente que pode quebrar o condicionamento e receber o saber que dissipa a ignorância. Então vamos concluindo a nossa última impureza, a impureza da inveja, que tem em sânscrito o nome Matsarya. É definido como: tendo visto a qualidade superior do outro, a tristeza nasce. Dristva é tendo visto, Utkarsha, a superioridade ou qualidade de alguém, Santapa, uma dor ou tristeza nasce. Isto é, Matsarya, a inveja. De toda a impureza, a inveja é a mais ilegítima. Porque, mesmo pelos padrões do mundo relativo, é irreal. Não existe. É irreal a inveja. A maior parte das atitudes relativas consideradas impureza é baseada na busca ou na ameaça, real ou imaginada, de algum objetivo que é capaz de ser alcançado, pelo menos teoricamente. A gente vai entender. Não é assim com o ciúme. Ciúme é uma reação de sofrimento sobre uma falta que acredito existir,
quando me comparo com outro ser humano que é visto como superior. Esta suposta superioridade, quando examinada, sempre será descoberta como parcial e incompleta. Nunca é verdade, gente, que alguém é superior a gente. É isso. Jamais, sob um exame cuidadoso, aquele que inveja seria capaz de considerar a agregação de partes e funções que constituem a entidade que é objeto de sua inveja como totalmente superior a ele que está sentindo inveja. Quando tenho esse sentimento, ele não abrange todos os aspectos de outra pessoa. Nem qualquer pessoa que tenha inveja de mim me achará totalmente superior. Já que as qualidades, dons, capacidades, facilidades ou posses que inspiram minha inveja não podem ser separados da entidade inteira, e já que esta entidade inteira nunca será totalmente um objeto de inveja meu, não existe um local real para o qual esse sentimento esteja direcionado. Então é como se eu estivesse inventando, criando um ser irreal, porque esse ser não existe. A inveja não tem nenhuma base, mas ainda assim, no nível do corpo e da mente, ninguém, exceto o Senhor e o sábio, ele fala do Senhor e do sábio, ele pode escapar desse sofrimento, que ele diz que o Senhor e o sábio são entidades que são livres desse sentimento. Para um sábio que não se identifica com o corpo e a mente, conhecendo a verdade a seu respeito, não há ciúme ou inveja. Um sábio não é invejoso porque para ele não existe uma segunda pessoa, só existe ele, né? Não no sentido egoísta. Um sábio não é invejoso porque para ele não existe uma segunda pessoa. Assim, ambos, o sábio e o Senhor, não podem ser invejosos. Para todas as outras pessoas, a inveja existe e opera de forma sem fim. Vendo-se como entidades separadas, elas veem o mundo como cheio de milhões de outras entidades, das quais uma imensurável parte irá proporcionar todos os dias oportunidades reais ou fantasiosas para julgamentos comparativos, humilhantes, de quem é melhor ou pior, seguidos pela dor, né? É isso, a inveja. Analisada a falta de base da inveja, ela se torna aparente. No mais elementar nível de análise, posso ver que não existe uma graduação absoluta de entidades como sujeitas à inveja ou sendo suas causadoras. Eu tenho inveja de alguns, outros têm de mim. Também posso ver que não existe ninguém que seja objeto de inveja absoluta. Sempre tem alguma coisinha que a gente... Assim como a gente pode admirar, né, as pessoas que a gente tem alguma mágoa, tem as pessoas que a gente inveja, vamos dizer assim, tem alguma coisa que não é admirável. Uma análise cuidadosa me mostra coisas noutra pessoa que não quero. Aqueles que têm inveja de mim também rejeitariam muitas coisas associadas a mim. Dentro da estrutura relativa, a inveja é um protesto ilegítimo contra a natureza ilusória da realidade. A inveja, ainda que sem base, atinge a minha insatisfação comigo mesmo. No final das contas, a inveja vem, né, dessa insatisfação comigo mesmo, meu desejo de ser diferente, de ser pleno e completo. A tendência que sempre me persegue, o sentimento de que me falta algo, a necessidade de algo para me fazer completo, alimentam a fantasia de tal sentimento e lhe dão enorme poder de elaborar, de criar na minha mente. Quando a ilegitimidade da inveja é descoberta, ela torna-se suscetível a Pratipaksha Bhavana. Se a habilidade, graça ou realização de outros me causam uma punhalada de inveja, eu deliberadamente penso: estou feliz de ver alguém com tal qualidade. Estou feliz de ver a felicidade dessa pessoa. Aprecio a pessoa. Com pensamentos opostos deliberados, corto a inveja no seu início. E aí, gente, Pratipaksha Bhavana é uma ação diária. Ciúmes, ressentimento, egoísmo e autocondenação são somente algumas atitudes que podem ser tratadas com esse exercício de Pratipaksha Bhavana.
Qualquer atitude que se estabeleça em minha mente, que seja oposta à paz, à acomodação, à não violência, à humildade e a valores similares, pode ser neutralizada com esse exercício, escolhendo acolher o ponto de vista oposto. Isso deveria ser feito diariamente. É um ato diário para a mente, assim como o banho para o corpo. Os pensamentos de Pratipaksha Bhavana, a princípio, podem ser falsos, mas à medida que são deliberadamente feitos, dia após dia, tornam-se reais e espontâneos. Uma mente mantida limpa desta maneira será quieta e alerta, presente. A mente limpa, quieta e alerta está mais aberta, confortável consigo mesma e pronta para aprender e receber, assim como para ser ensinada. Ai, gente, é isso. Nosso tempo está acabando aí, né? Mas espero que esse valor longo, né, dessa limpeza que a gente deve fazer possa nos ajudar a ser mais realistas mesmo, assim, e mais honestos com nós mesmos, né? Porque a mente pesada, ela com certeza está carregada de impurezas. E a gente pode estudar, avaliar a origem dessas impurezas. Às vezes são a origem dos nossos desejos egoístas, da nossa raiva mesmo, da nossa necessidade de completude, de querer ser completo, né? Então, que a gente essa semana ande tanto com essa limpeza do corpo, da mente, traga a limpeza, né, para o nosso processo, como também a não violência, né, que eu vou trazer amanhã, vou trazer esse valor lá para vocês lerem. Mais tarde chega um novo portal, que é o portal da nutrição, e a gente já pode somar esses dois valores, né, que tem tudo a ver com essa nutrição, né? Uma mente impura, ela não é nutritiva, né? Um coração impuro não é nutritivo. Então vamos. Eu agradeço a vocês. Já tem 1h e 12 minutos desse nosso encontro.